A nossa conversa de hoje é com Alexandre da Silva, conhecido em Jacareí como Leco, o dublê. Aos 41 anos, Leco tem uma incrível história de vida. Trabalha atualmente como cabeleireiro, mas já desempenhou outras atividades que nada têm a ver com este ofício de cortar cabelo. Ainda na infância, por exemplo, quando um circo passou por Jacareí, Leco fugiu com a trupe de artistas. Rodou o país por vários estados, participando dos espetáculos. Nos anos 90, foi convidado a integrar o programa Os Trapalhões na Rede Globo. Lá atuou como dublê, devido à facilidade que tinha para fazer malabarismos e cair de tudo quanto era maneira. No Gente em Destaque, nos estúdios da TV Câmara Jacareí, Leco vai contar esta e outras tantas aventuras de sua trajetória, e também relembrar a convivência e o que acontecia nas gravações com Renato Aragão, Dedé Santana e Antônio Carlos Mussum. Bom, Leco, obrigado pela sua visita aqui, pela sua entrevista. A gente vai falar bastante sobre a sua vida, que mesmo com 41 anos tem bastante história para contar já, né? Mas como é que foi a sua infância aqui em Jacareí? Como é que eram seus pais? Fala um pouquinho sobre isso. A minha infância foi a moda antiga, viu, cara? Foi brincar em chácara. Eu ia, em todas as férias, eu ia para o sítio da minha avó, tirar leite de vaca, acordar cedinho, levar as vacas para pastar. Era gostoso, viu, cara? Foi uma infância bacana. Tive muitos amigos, eu sempre fui um cara de muitos amigos, assim, de meio líder na escola, sempre armando time. Eu gostava de envolver todo mundo nas minhas brincadeiras. E também sempre fui, assim, um cara muito de boa com todo mundo. Nunca tive, assim, inimigo. Até hoje eu não falo, não gosto daquele cara. Então acho que por isso a minha infância foi legal, viu? Foi bem bacana. Eu tive muito amigo, muito amigo. Os seus pais faziam o quê nessa época? Trabalhavam onde? A minha mãe, na época, trabalhou na Nossa Senhora da Penha, aquela fábrica em frente ao Corpo de Bombeiro, do Zé Castro, meu amigão, gente boa demais. Depois trabalhou em escritório de construtora. O meu pai trabalhava na Eaton. Meu pai antes disso teve açougue, a gente era bem criancinha. Aí depois o açougue não deu certo, aí ele trabalhou na Eaton como, acho que, torneiro mecânico, inspetor de qualidade, trabalhou na Johnson. Mas ele teve no exército também, não teve? Você estava falando. Meu pai é guerreirão. Meu pai acho que foi pro exército no Rio de Janeiro, tinha 16, 17 anos. Ele foi antes, porque ele era voluntário e tal. E era PQD, ele é paraquedista. Então ele fez mais de 300 saltos lá no Rio de Janeiro. Ele teve uma vida bacana lá também, como paraquedista. E eu acho que ele passou um pouco disso pra mim também, né? Que contava as histórias de como foi, sobrevivência na selva, as histórias de voo, de saltos. Então eu acho que isso foi te influenciando. Eu acho que foi me influenciando. Aí eu gostei e levei minha vida para esse lado de aventura também. Antes de você começar a participar dessas coisas do manejar bem o seu corpo, né, com acrobacias e tal, você já começou a ganhar dinheiro logo assim na pré-adolescência, cortando cabelo, né? Foi mesmo. Mas o corpo, cara, esse negócio de ter esse controle, né? Ter esse controle, isso já veio de berço, cara. Eu lembro que de criancinha eu via um Narita, um cara policial civil hoje em dia. Ele namorava com a minha prima na época, ele dava uns mortais e eu achava aquilo incrível. Eu tinha 4 anos de idade e eu acho que aquilo ali também eu já comecei a fazer desde ali. Só de olhar eu já tive uma coordenação motora muito boa. E então eu não tive assim, um começo para ter coordenação. Ela foi meio que dom, assim. Eu só lapidei o que eu já tinha. Mas começou a ganhar já seu próprio dinheiro
Ó, na pré-adolescência, ali com 12 anos eu comecei a cortar cabelo. E começou por quê? Porque eu queria, acho que, não sei se as cabeleireiras não cortavam o cabelo do jeito que eu queria. Cortou o próprio cabelo. Aí eu comecei a fazer o meu corte, eu mesmo cortava o meu cabelo. Errei várias vezes, mas mesmo assim fui continuando. Não sei porquê, mas foi indo. Aí mais ou menos, eu já tinha uns 14 anos de idade, meus amigos já sabiam que eu cortava cabelo e tal, que eu já estava cortando bem nessa época. Aí o que eles faziam? Eles pediam dinheiro pro pai para cortar cabelo e aí gastava em lanche, né, refrigerantes, doce. E corria lá em casa, Leco, me ajuda que eu gastei o dinheiro que meu pai me deu para cortar o cabelo. Se eu chegar em casa sem o cabelo cortado, meu pai vai me bater, me ajuda, né? Aí eu pegava cadeira de cozinha, toalha de tomar banho, eram aquelas tesouras de corte e costura que você colocava 3 dedos para cortar, gigante, e prestou barba, cara, do meu pai. E ali foi cortando, foi ajudando os caras, e com isso eu fui já pegando experiência, né? Eles serviram de cobaia para mim. Aí lá pro 3º corte que eu já tinha feito de graça para eles, eu falei, ô amigão, até quando eu vou cortar o seu cabelo de graça, né? Vamos dividir essa grana aí. E aí começou, cara. Aí eu comecei a pegar gosto em ganhar dinheiro cortando cabelo. Isso, assim, anos 80? Isso, 14, 15 anos. Eu sou de 73. Minha mãe, acho que viu, começou a ver eu cortando cabelo, e na época ela tinha uma amiga também que era cabeleireira. Eu acho que isso deu uma influenciada nela e ela foi fazer curso de cabeleireira nessa época. Aí minha mãe, terminando o curso de cabeleireira, o meu pai abriu um salão mesmo na garagem da minha casa. Aí desde então, aí firmou mesmo. Aí eu comecei a cortar cabelo. Mas eu trabalhava tinha outros trabalhos, né? Mas aí eu cortava o cabelo depois do horário de trabalho. Tipo, depois das 6. Das 6 às 8 eu cortava o cabelo. Isso até os 17 anos, né? Quando você foi embora com o circo. Isso. Tudo isso, o cabelo sempre teve na minha vida. No circo, até no circo eu cortava o cabelo de todo mundo lá. Quando eu voltei, continuei trabalhando no escritório de contabilidade, trabalhei uma época na Brahma, uma transportadora lá, mas sempre cortando cabelo. Cabeleireiro oficial de todos os lugares que você passou. Né? Eu pegava todo mundo pra cortar. Sei lá, se oferecia, ou se eles sabiam que eu cortava e pedia. Explica então como é que foi essa sua aventura no circo, explicando bem o contexto, né? Que você tinha uma namorada, e daí... Foi. Então, eu tinha 17 anos na época, né? A minha namorada, Letícia, tinha 15, engravidou com 15, foi mãe com 16. E a minha filha tinha 2 semanas de vida. Aí eu recebi esse convite, né, pra ir embora com o circo. E eu fui, cara. Mas como é que foi? Você tinha um amigo, né, que tinha ido embora antes com o circo. Isso, o Dino. O nome dele é Edinaldo dos Santos. Ele também é daqui de Jacareí. E ele foi primeiro no circo espacial. O circo veio pra Jacareí. Isso, aí ele foi lá pedir emprego no circo. Ele era acrobata, nós éramos acrobatas. A gente fazia ginástica olímpica no Trianon Clube, com a professora Alexia na época. E por fazer acrobacia, ele foi pedir no circo, ele foi pedir emprego no circo como acróbata, né? Ele queria fazer serviços gerais lá. Mas aí viram que ele fazia acrobacia, ele já entrou como acrobata. Quando o circo foi embora, ele foi junto. Foi junto, circo espacial. Aí depois de 6 meses, 1 ano, ele voltou já trabalhando em outro circo, o Circo Garden. Foi quando ele foi em casa me chamar para trabalhar com ele. Esse Circo Garden estava aqui em Jacareí. Isso, tinha vindo aqui em Jacareí, ele veio com ele. Aí ele me convidou para trabalhar, a princípio, só o tempo que fosse ficar aqui em Jacareí, né? Aqui na região. Aí eu concordei, falei, vamos aí. Eu também gosto dessa área. Na época eu fazia teatro na prefeitura de Jacareí, era o professor Moisés. Aí eu já gostava de palco. Aí eu fui embora, cara. Aí a gente começou a trabalhar São José, Taubaté, São Paulo. Aí de São Paulo a gente foi para Santos, ver se conseguia um contrato com o Circo Moscou lá. Não conseguimos, voltamos. Conseguimos um contrato com o Circo Real de Madrid, que já era um circo grande, um circo que cabia 3.000 pessoas, era um circo bacana. Mas aí, nessa sua ida, como é que foi quais foram as reações da sua família, da sua namorada? Conta pra gente.
E sua filha com 2 semanas só de nascimento? Isso, olha, a minha mulher, desde quando eu falei que eu ia mesmo embora, ela já não olhou mais a minha cara, já não queria mais nem conversar comigo. E os meus pais, a minha mãe não queria, o meu pai apoiava. E pois foi a minha mãe, coitada, 17 anos, né, cara? Mãe, seu filho, mãe, vou embora com o circo, 17 anos de idade. Ela ficou apavorada, né? Sei lá se volta, né? Sei lá o que pode acontecer na estrada. Mas eu fui mesmo assim, mas a família, depois que viu que eu ia mesmo, que eu queria aquilo pra minha vida, a minha família aceitou, acabou aceitando, por um período. Mas você não sentiu falta de ficar com a sua filha, de ver ela crescer, nada? Olha, no momento não, porque era tudo tão grandioso, cara, tudo tão mágico, aquele mundo do circo, sei lá. Então eu tava encantado, né? Eu só tinha saudade a hora que eu ligava, a hora que eu tinha contato com foto, ou quando eles me ligavam, meu pai e minha mãe me ligavam, aí a saudade batia, eu chorava muito. Mas depois daquilo eu voltava pro meu mundo de fantasia, né, cara? 17 anos no circo. Poxa, Você não se arrepende? Não. Foi legal. Eu tinha um sonho de ir pro exército. Eu acho que se eu tivesse ido pro exército, eu estaria lá até hoje. Também. Eu acho que financeiramente, sobre estabilidade, eu ia estar melhor. Mas não arrependo, não. Foi legal o circo também. Depois o circo me trouxe outros benefícios, né? Porque aí eu saí do circo e fui fazer academia de dublê. Aí quando eu voltei do circo, aí eu fui morar em São Paulo com meu amigo Dino e com o Rob, a gente era uma tropa, eram 3. Trope Brother Jumps se chamava no circo, que a gente se apresentava. Aí no circo, além da acrobacia, voltando pro circo, além da acrobacia, eu também trabalhei de fazer reprise, palhaço Chupitec, no Circo Real de Madrid. No Circo Garden eu só trabalhei com acrobacia. No Circo Real de Madrid eu era acróbata e palhaço equilibrista. Nessas acrobacias que você fazia no circo, como é que foi para você entrar pela primeira vez para se apresentar? Você estava falando um pouquinho antes da gravação aqui, ver o picadeiro, o palco, a plateia ali, como é que foi esse primeiro momento? Foi fantástico, foi pânico, foi pavor, foi espetacular. Que eu nunca tinha me apresentado para muita gente, né, cara? Eu tinha feito brincadeiras no curso de teatro. Foi assim, eu lembro que eu só fiz o que eu ensaiei. Eu não consegui escutar aplauso, eu não vi nada, não vi ninguém. Meus pais, minha família estavam na plateia, eu não consegui olhar para ninguém, não consegui ver ninguém, não consegui escutar nada. Mas foi fantástico. Depois que fechou a cortina, a sensação boa veio, né? Mas a princípio foi bem pânico, entrei em pânico, mas fiz o que estava ensaiado. E com o circo você ficou mais ou menos 1 ano rodando o estado de São Paulo. Isso. E uma chance de ir em Rondônia também, né? Isso, depois com o Circo Real de Madrid a gente foi para Rondônia. Aqui em São Paulo a gente rodou com o Garden. Aí pro lado de Rondônia foi com o Real de Madrid. E em Rondônia você ficou conhecendo também a cidade, lá, Porto Velho? Conheci, lá fantástico. Tanto meu aniversário de 18 anos foi em Porto Velho. Conheci o Rio Madeira, conheci toda aquela região lá, quente demais, mas o povo bacana, já fazia uns 7 anos que não ia circo na região. Então quando a gente chegou, a gente foi muito bem recepcionado. A gente era convidado para eventos, prefeitura, né? Balada, teve inauguração de baladas na época, a gente era convidado. Eu participei de um show, foi em outubro, acho que foi dia 30, 31 de outubro, que foi Halloween. Uma balada chamada Yes Banana, foi no circo e me contratou para fazer uma abertura dessa inauguração dessa balada lá, com uma dançarina lá da cidade. Era tudo envolvido a Halloween, então eu era meio caracterizado a vampiro, eu entrava fazendo acrobacia, fazia uma cena de dança com essa mulher, que eu tirava ela do caixão. Puta, foi bacana lá em Rondônia, lá em Porto Velho. A gente foi bem recepcionado por todo mundo lá. O que é essa magia que o circo tem, que até hoje ele perdura, que já é uma atração quase milenar, que as pessoas continuam indo, continuam
apreciando o circo? Fala um pouquinho sobre essa magia que o circo tem, você que ficou lá dentro. Pra mim, cara, o circo, eu acho que ele tira a gente da realidade do dia a dia, de ter que das obrigações, né, que todo mundo tem no dia a dia. E a fantasia é você poder sonhar em ser um acrobata, um trapezista, uma bailarina, para quem é mulher, né, cara, as meninas entravam já pensando em ser bailarina do circo, ou uma parte, receber os aplausos, né, aquele calor do público, a energia que o público passa pra gente quando a gente está olhando para eles, principalmente as crianças, o olhar delas é fantástico. Você se sente bem, se sente útil, né? E podendo passar coisa boa para a criança, tirar um sorriso dela. É isso aí, eu acho que é essa sensação que é a magia, a sensação de fazer o bem, de estar bem, de sorrir, de proporcionar o sorriso, ou proporcionar aquele suspense. Puxa, será que ele vai cair? Será que ele vai se machucar? Que também é uma sensação boa depois que o cara não cai, né? Depois que passa. Você fazia esses números de perigo ou não? Fazia acrobacia normal, né? De solo. Mas aí a gente também tinha acrobacia de mini tramp pro colchão. Eu acho essa acrobacia de mini tramp pro colchão, como a altura é elevada, né, cara? Que a gente, na acrobacia de chão, chega a 1 metro, 1,5 metro, 2 metros. Aí já com mini tramp vai para 4 metros. Então essa aí eu sentia que o público dava aquela gelada, assim, quando você fazia uma acrobacia assim, com mais perigo. Mais perigosa, mais... arriscada, né? Mais arriscada. E não aconteceu nenhum acidente, né? Pequenos acidentes. Com torção no pé é uma coisa que todo mundo que faz ginástica olímpica, que trabalha com acrobacia, sabe que pé e pulso sempre está machucado. Mas a gente acostuma a trabalhar com dor. E por que depois você resolveu deixar o circo? Então, não foi eu. Como eu era criança, né, 18 anos, não tinha ainda uma opinião formada legal. Os meus pais ficavam ligando: vem embora, sua filha está crescendo, a sua mulher está aqui, você não vai, daqui a pouco você vai perder ela. E foi isso. Aí eu acabei, me pegaram, acho que no momento que eu estava também meio carente, né, lá. E realmente eu sempre gostei da minha mulher, né, a minha filha, nem se fala, o amor que a gente tem pelos filhos. Minha família também a gente sempre foi muito unido, a gente adora estar junto. Aí eu acho que somando isso, teve e foi uma época que também a gente estava mudando para Manaus. A gente estava saindo de Rondônia e indo para Manaus. A gente estava desmontando o circo, foi puta. E eu recebi cartas nessa época, foi muito legal essa época. Eu lembro de estar sentadinho assim, o pessoal desmontando o circo, aquele circo gigante, a lona no chão, e eu lendo as cartas assim, chorando, e me despedindo, olhando tudo aquilo, pensando, puta, vou embora mesmo, tá na hora. Aí eu vim por causa da família. E depois, logo depois que você sai do circo, você já começa a fazer trabalhar como dublê? Eu comecei a lutar com 5 anos de idade, eu fiz judô no Trianon também. Então eu fiz judô dos 5 aos 12 anos de idade. Também é uma coisa ligada à outra, né?